Nosso autor de hoje é Aristóteles, no livro Ética a Nicômacos. Aristóteles é grego, é aluno de Platão, mas ele não é ateniense. Ele nasceu em Estagira. Estagira é uma cidadezinha do norte da Grécia, na beira do Mar Egeu. Você imagina que aqui está o Mar Egeu e você tem a Península Grega aqui do lado esquerdo, não é? Do lado direito você tem a região que na antiguidade era chamada de Jônia, também era uma região repleta de cidades gregas, hoje faz parte da Turquia. Você tem lá na ponta o Estreito de Dardanelos, né, que delimita também o final da Turquia, e perto do estreito ficava Troia, na entrada do Estreito de Dardanelos, passando aqui por cima, na cabeça aqui que fecha o Mar Egeu, tem uma cidadezinha ali em cima, né, que é Estagira. Na prática, a impressão que se tem, eu não sei, enfim, por onde passavam as estradas naquela época, se é que tinha estrada para isso, mas Aristóteles estava mais perto de Troia do que de Atenas, para você ter uma ideia. O pai dele era médico, né? E médico do soberano, né, da região mais a noroeste, né, que é a Macedônia. Então, ele é um médico que presta serviços na corte macedônia. E aos 17 anos, Aristóteles sai de casa e vai para Atenas para estudar. E chega lá, encontra Platão e passa a ser um discípulo, um aluno da escola do professor Platão, né, da escolinha do professor Platão. Há algumas divergências entre eles, mas nada profundo ao ponto de serem antagonistas, inimigos, de brigarem por causa disso, né? As diferenças são mais, vamos dizer assim, sutis e não tão radicais. De tal maneira que Aristóteles é tido como uma espécie de continuador da obra de Platão. Como Platão tinha uma escola, cogitava-se, quando da morte de Platão, coisa que acontece quase 20 anos depois da chegada de Aristóteles naquela região e na chegada de Aristóteles na escola, né, de Platão, na academia, porque eles se reuniam nos jardins de Academos, Aristóteles era cotado para ser substituto de Platão, mas tinha um problema, é que Aristóteles não era ateniense, né? Ele era um estrangeiro, portanto. Imagina, grego também, era da cultura grega, é de uma cidade que hoje faz parte da Grécia. Agora, a Grécia não se via como um país, enfim, regional, ele se via como cidades-estado. Atenas, portanto, é como se fosse um país diferente de Estagira, ainda que a língua seja a mesma, rezem para os mesmos deuses e por aí vai. Então ele é um estrangeiro. E postos importantes, postos relevantes da cidade, a sociedade não permitia com muita facilidade que um estrangeiro pudesse ocupar. Então ele sai de lá, né? Ele vai passar um tempo em outra cidade, vai mais para o norte, arruma um trabalho sendo tutor de alguns jovens nobres em outras cidades, vai passar um tempo na ilha de Lesbos, uma espécie de 2 anos só para estudar, para ler um pouco e ficar de boa, de boaça, recém-casado, inclusive, uma espécie de lua de mel de 2 anos, e ele recebe um convite para ir até a Macedônia para ser professor ou preceptor de um jovem príncipe, futuro herdeiro do trono da Macedônia. Era um garoto chamado Alexandre, que entra para a história conhecido como Alexandre o Grande. Então, Aristóteles foi professor de uma das maiores figuras da história da humanidade, responsável por boa parte dos maiores feitos da história militar da antiguidade. Quando Alexandre assume o trono da Macedônia e começa o seu processo de expansão imperial, Sócrates volta para Atenas. E lá em Atenas, ele não volta para a escolinha de Platão. Ele não volta para a academia, ele funda uma escola concorrente, o Liceu, porque eles se reuniam nos jardins de Liqueios, né? Daí o nome, Liceu. É mais pela posição geográfica do que mais pelo nome do bairro da escola do que, enfim, algum sentido aí por detrás da palavra, né? E lá ele vai produzir uma obra bastante vasta, ao contrário de Sócrates, que nunca escreveu nada, e de Platão, cuja obra mais profunda Platão não escreveu. O que nós temos acesso da obra de Platão são os diálogos, o diálogo
é o tipo de obra popular de Platão, é aquela ideia da filosofia que é dada para, assim, que qualquer um pode entender. Platão achava que a filosofia mais profunda, mais nobre, é algo que não é para qualquer um. Então ele não perdia tempo escrevendo sobre ela, porque eram poucos os capazes de entender, e os poucos capazes de entender cabiam na salinha de aula, cabiam ali ao redor dele, então era perder tempo escrever esse negócio. É na aula presencial que a coisa rolava, né? Aristóteles não, Aristóteles ele escreve tudo. Ele produz aulas, ele produz discussões, aliás, ele tinha mania de as aulas serem conversas enquanto ele andava nos jardins de Liqueios. Daí a escola também ser chamada na época de peripatética, porque você anda, né? Vai falando e andando, é o peripatós, né? Mas ele escreveu, isso é fundamental, porque isso mostra uma obra que, em termos assim de organização de ideias, é muito mais robusta do que os diálogos de Platão. Os diálogos, para serem acessíveis, para serem populares, em termos de literários, em termos de estilo, você precisa repetir ideia, ter um personagem que diz que não entende, uma fala que cria uma complicação. Aqui não, aqui o papo é mais direto, é muito mais parecido com o estilo acadêmico que a gente conhece hoje. Olha, o conceito é esse, é o ponto de partida é essa ideia, o conceito A eu entendo que é desse jeito, B eu entendo que é daquele outro, e tem conclusão, coisa que as obras de Platão também não têm, né? Mesmo assim, Aristóteles ele fica, depois da sua morte, alguns séculos meio que obscuro, para depois, em torno do século III, a obra aristotélica renascer e ela ser fundamental na história ocidental de tal maneira que ao longo aí de 1500 anos depois da sua morte, era muito difícil você encontrar um intelectual que não tivesse como referência a obra de Aristóteles, afetando inclusive a produção teológica, não só da patrística dentro do cristianismo, mas também influenciando o judaísmo e influenciando o islamismo, né? Enfim, Aristóteles tem um livro, aliás, dois livros sobre ética, Ética Eudemo e Ética a Nicômacos. Eudemo era um aluno dele e Nicômacos era o filho dele. Então, é uma espécie de livro Ética para o meu filho, em que um dos temas centrais da Ética de Nicômacos é a ideia de justiça, que ele começa falando dela no capítulo 1, mas o ponto central é o capítulo 5, o livro 5, porque, pelo estilo literário da época, hoje a gente chama de capítulo, que chamava-se de livro. Dá até para ler separado mesmo, só o capítulo 5, com começo, meio e fim. Mas, no duro, é parte de uma obra um pouco extensa, que tem ideias que antecedem, ideias que vêm depois, uma espécie de desdobramento. E se quiser completar ainda dentro do corpus aristotélico, ou seja, do conjunto da obra, das obras escritas por Aristóteles, o que daria continuidade à Ética de Nicômacos nesse aspecto do capítulo 5 é um livro chamado Política, de Aristóteles. Na política ele vai dar um desdobramento, ele vai aprofundar ainda mais essas ideias que são trabalhadas, que são apresentadas em Ética de Nicômacos. Beleza? O capítulo 5, Justiça, ele tem um ponto de partida muito curioso, mas muito curioso mesmo, que é o seguinte, vale a pena a citação. E hoje eu não estou com um livro digital, porque passar página no livro digital às vezes é confuso. Você chucha o dedinho no que está grifado, então, aí ele acha que você quer tirar o grifo, não passa a página, quando você diz não, eu quero manter o grifo, aí ele muda 3 páginas ao invés de 1. Com o livro físico fica mais fácil. Olha aqui, está logo no comecinho do capítulo 5 de Ética de Nicômacos. Ele vai repetir nessa frase um raciocínio que ele já trabalhou de forma mais esmiuçada nos primeiros capítulos. Mas eu explico para vocês, olha só. Observamos que todo o mundo entende por justiça aquela disposição moral que torna os homens aptos a fazer coisas justas, que os faz agir justamente e desejar aquilo que é justo. E da mesma forma, por injustiça, aquela disposição que faz os homens agirem de modo injusto e desejarem aquilo que é injusto. Aí você olha e... Deixa eu ver se eu entendi o que esse cara está querendo me dizer.
Eu vou repetir com calma a frase. Justiça é aquela disposição moral. Já o começo da frase. Uma definição primeira de justiça, um ponto de partida. Tirado do senso comum. Mas que já vai fazer uma informação importante aqui. Justiça, ele está considerando como uma disposição moral, que torna os homens aptos, portanto, uma disposição moral que, se você a tem, você se torna capaz de, 1, fazer coisas justas, 2, agir de maneira justa, e 3, desejar aquilo que é justo. Olha só que legal, né? Fazer, desejar, né? E agir. Fazer, desejar e agir. 3 consequências de uma disposição moral. Quando ele diz isso, ele está mostrando as principais diferenças entre ele e o professor dele, que é Platão. Lembra que em Diálogos, como Críton, que nós vimos na aula passada, Sócrates usava um método chamado de maiêutica, em que o primeiro estratagema retórico é você, num diálogo, sempre dizer para o sujeito, olha, peraí, o nosso objetivo aqui é encontrar o conceito. Quando muitas vezes, quando você pergunta, vem cá, o que é a justiça, por exemplo? A pessoa, de fato, sendo bem literal aquilo que você pediu, te dá um exemplo. Ser justo é ser uma pessoa bondosa. Tá, mas ser bondoso é uma forma de agir de forma justa. Isso não resume todas as formas de ação justa. E, portanto, não corresponde ao conceito. O conceito é aquela ideia que, uma vez dominada, me permitiria reconhecer, caso a caso, o que é de acordo ou em desacordo com o conceito. Que me permitiria julgar bem o que é e o que não é em conformidade com o conceito. Mas aqui Aristóteles já está dizendo o seguinte, eu não quero falar dessa justiça conceitual. Eu não quero propriamente falar de um conceito de justiça. Porque o que eu estou chamando de justiça é uma disposição moral. Então eu quero entender justiça como um valor humano, como aquilo que inclina teu pensamento e os teus sentimentos e que te levam a fazer, a agir e a desejar objetos que nós qualificamos como justos. E perceba, no final, o que essa frase está remetendo é um pouco a ideia de que justiça aqui não está sendo tratada como uma substância, mas como uma qualidade. Pensando em disposição de espírito, em virtude, é uma qualidade do espírito de alguém. É a qualidade de homens que nós olhamos e chamamos de justos, capazes de realizar coisas, pensamentos, sentimentos, que nós vamos também qualificar como justos ou injustos, dependendo do que a gente entender como justiça. Então, repara, a justiça é, no aspecto íntimo, no aspecto humano, uma virtude. E, por outro lado, é a qualidade, é um adjetivo, um critério que me permite ranquear, avaliar uma conduta, um pensamento, um sentimento. Deu para entender? Indo por partes, virtude. De uma forma geral, o que os gregos antigos chamavam de virtude é uma boa disposição de espírito. Uma otimização da disposição de espírito. E elas são muitas, muitas. A lista é variável. Pensa em todo comportamento reconhecido socialmente como uma coisa boa. E pensa naquela pessoa que não agiu só uma vez dessa maneira, mas que ele tem uma certa tendência a se repetir fazendo isso. Portanto, não se trata de alguém que um dia foi corajoso num momento específico da vida, enquanto no resto da sua existência a sua história é marcada por episódios de covardia. Não. Aqui eles vão chamar de virtude aquela pessoa cuja história é marcada por uma sequência de atos dignos de aplauso por serem tidos como heróicos. E aí você vai dizer que a coragem, o heroísmo, o desprendimento, a garra, a tenacidade são virtudes que essa pessoa tem. Então, é uma forma otimizada, eu dei essa palavra, mas encontrei outra agora, uma forma otimizada da sua força de espírito, daquilo que te faz mover, daquilo que te faz pensar. Beleza? E tem uma discussão muito curiosa que começa com Platão, uma espécie de Platão psicólogo, né? Uma discussão que Aristóteles não rejeita de forma alguma, ao contrário, ele dá uma continuidade a ela,
ele compra a ideia de Platão com pequenas alterações, com alteração sutil, na verdade uma só, em que Platão vai falar de 3 partes da alma. Né? Entenda que alma como aquilo que te faz mover, aquilo que te move e aquilo que te faz pensar. Beleza? Não confunda que alma, que Platão está te falando, com espírito. Né? Com aquilo que, quando você morre, está livre do teu corpo para ir para o céu ou para o inferno. Platão tinha do homem uma visão dualista, em que dividia o homem entre algo material e mortal, chamado corpo, e algo imaterial, chamado daimon, no caso, né? Usando a palavra grega mesmo, já que alma vem do latim de anima. Né? Mas psique, né? Psique e corpo. Psique, daimon mais corpo unidos formam aquilo, aí sim, que Platão chamava de psique. Aquilo que te faz pensar é aquilo que te faz mover. Existe uma alma que independe do corpo, um espírito que depende do corpo, se você preferir, mas o fato é que você que está aí agora no mundo, você que é aluno de Platão, Platão que estava aí escrevendo essas coisas, é alguém que tem um espírito e tem um corpo, que tem uma alma e tem um corpo. Beleza? Os dois juntos chama de psique. Hoje a gente chamaria de mente. Né? Os autores modernos vão chamar de espírito, nesse sentido não religioso, mas aquilo que te faz pensar, aquilo que te faz sentir, ali misturados. E Platão achava que essa coisa de sentir, que o sentimento está muito mais ligado ao corpo, e que o pensar está muito mais ligado a esse daimon, a essa coisa imaterial que está aí em você. Mas como a sua psique é a mistura, daria para apontar em você formas diferentes de você ser movido, causas diferentes do teu comportamento e do teu pensamento, a partir do grau de mistura entre corpo e alma. Imagina que exista, quanto mais para cima no seu corpo, como se a alma flutuasse, mais alma e menos corpo. E quanto mais eu descesse, acontecesse o contrário. É como se a mistura entre essa alma e esse corpo, essa psique e esse corpo, fosse como a mistura de 2 líquidos, de densidades muito parecidas, muito próximas, mas ainda assim diferentes. De tal maneira que se eu boto os 2 dentro de um copo e dou uma chacoalhada, ponho para decantar. Lembra essa experiência? Na escolinha a gente faz com óleo e água, né? E põe para decantar. Quando começa o processo de decantação, vai ter um momento em que vai ter mais líquido A do que líquido B em cima. Mais profundo vai ser o contrário, mais líquido B do que líquido A. E no meio vai ter uma tendência assim a mistura ainda ser mais homogênea, né? Enquanto o processo de decantação está acontecendo. É como se todos nós fôssemos assim. Quanto mais para cima, mais psique, mais daimon, mais alma, mais imaterial mandando em você, e portanto mais pensamento. Quanto mais você desce, mais o corpo domina. E assim Platão vai dividir o nosso corpo em 3 partes. Uma parte que ele vai chamar de apetitiva, que corresponde ao baixo ventre e genitais, que é aquele que é mais movido pela sua parte apetitiva, é uma pessoa que tende a agir mais em torno do desejo, do prazer, sabe? Não é bem uma pessoa que se deixe guiar pela razão, pelo pensamento. Aquele que, ao contrário, é dominado pela parte racional, que corresponde à cabeça, onde prevalece mais o seu daimon do que o seu corpo, esse sim, esse que é mais dominado por essa parte, tende a agir de forma mais ponderada, calculada, pensada, ou se preferir racional. E tem uma parte intermediária que corresponde ao peito, que Platão vai chamar de parte ativa da alma, que corresponde à impetuosidade, aquele agir impetuoso, que não é propriamente a cessão a um desejo, mas que também não é uma atitude calculada, é o meio termo entre as duas coisas. E para cada uma dessas partes há uma virtude, claro, que é o bom uso de cada uma dessas partes. Cada um de nós pode ser mais inclinado ou mais dominado por uma dessas partes. Então, aquelas pessoas que são mais racionais, calculistas e pensantes. Há outros que são mais impetuosos, furiosos às vezes. Outros são mais desejantes, sabe? Mais inclinados mesmo ao prazer, e é isso que importa para eles. Mas todos nós, apesar de ter uma delas que acabe prevalecendo, as outras não desaparecem.
Todos nós somos um pouco das três. Então, Platão, psicólogo, ele resume você, ele resume toda a causa do pensamento e do comportamento a 3 fatores só. Basta só ver em qual personalidade você se encaixa. Repara que é muito mais simples, por exemplo, que o horóscopo, né? Que tem 12 signos, já complicou, porque são 12, vamos dizer assim, 12 modelos em torno dos quais você pode encaixar alguém, fora essa coisa que tem ascendente, descendente, sei lá como é que funciona isso. Então é muito mais complexo. Se for falar da psicologia, então, nossa, as variações de comportamento são tantas que fica até difícil falar de modelo, não é não? Mas enfim, para Platão são essas 3. E cada uma delas tem uma forma virtuosa, uma forma melhorada, uma forma aperfeiçoada do seu uso. Então, da parte pensante, da parte racional, a virtude, Platão chama de sabedoria. Da parte ativa, a virtude é chamada de coragem. E da parte apetitiva, a virtude é chamada temperança. Temperar é segurar a onda. E, portanto, o homem virtuoso é aquele que, com relação ao seu baixo ventre e genitais, a sua parte apetitiva, ele consegue refrear os apetites. Não é que não tenha desejos, mas ele simplesmente consegue temperá-los, refreá-los, segurar ao ponto de não se deixar levar por eles. Aquele que é virtuoso também é, da sua parte impetuosa, não imprudente, não age de qualquer maneira. E também é alguém que é capaz de não ficar parado na pasmaceira, com medo de fazer aquilo que tem que fazer, ele tem coragem para agir. E o homem que é racional não é só aquele que pensa, mas aquele que pensa bem. E pensar bem é aquilo que Platão chama de sábio. Aristóteles olha isso e bate palma, diz: Platão, é isso mesmo. Só tem uma diferença. Essa parte racional, essa parte pensante, eu não vou dizer que a virtude dela é a sabedoria, não. Eu vou mudar o nome. A virtude dela é a prudência. Prudência. Também está na base daquilo que separa os dois. Tem uma pintura muito manjada, aparece em quase tudo quanto é livro de filosofia de ensino médio. Se eu não me engano, é de Rafael Sanzio. É uma figura em que ele coloca todos os grandes nomes da antiguidade grega. Gente, inclusive, que não conviveu no mesmo tempo, mas coloca todos ali convivendo na mesma cena. Então, alguns ali é até muito fácil você identificar, para outros precisa de legenda. Um sujeito na banheira, por exemplo, é Arquimedes. O cara do Eureka é fácil, botar uma banheira, velho, né? E duas figuras também muito fáceis de serem identificadas são as figuras centrais, Platão e Aristóteles. Os dois estão andando, tem uma escadaria ao fundo, um é bem mais velho, é Platão, outro é Aristóteles, né? A diferença entre eles aí é grandinha, né? Platão é um sujeito que está apontando para cima, não sei se você lembra da figura, né, da pintura, e Aristóteles é o cara novo que está com a mão apontando para baixo. Esse apontar para cima e apontar para baixo é o que diferencia os dois. É porque Platão falava dos conceitos, em que conhecer alguma coisa é ter o conceito, e o conceito é você conseguir ter na sua mente o ideal das coisas. E esse ideal das coisas existe lá em cima, para onde se aponta na pintura, o mundo das ideias. Já Aristóteles é o cara pé no chão. É o cara que diz mais ou menos assim, olha, pode ser até que exista o mundo das ideias, eu sei que existe o ideal, eu sei que existe o geral, eu concordo com Platão. Mas o que me interessa são as coisas desse mundo aqui. E ele vai fazer essa distinção no livro 5 de Ética Nicômacos, dizendo o seguinte: eu sei que há uma justiça universal. Entenda aqui justiça universal com aquilo que Platão chamaria de justiça no seu sentido conceitual ou ideal. Tá, eu aceito que existe. Mas olha só que coisa. Primeiro, há uma espécie de paradoxo aí com relação à ideia de justiça. Porque, se desde o começo eu estou chamando ela de virtude, essa justiça como virtude ela tem uma diferençazinha de outras. Porque, enquanto várias virtudes você pode usar com relação a si mesmo, a justiça, ela requer, pela sua natureza, pela lógica do que a gente chama de justiça, uma ação que tenha outros na jogada. E, portanto, alguma coisa que afeta os outros. Ou seja, essa tal justiça tem um lado público. E segundo, ela tem uma coisa curiosa, porque da mesma forma que todos nós somos capazes de conviver
todos nós também somos capazes de justiça e injustiça, na medida em que justiça e injustiça são efeitos da convivência, ou formas de qualificar as nossas atitudes decorrentes de uma interação com outras pessoas. Beleza? Mas por mais que eu seja incapaz de dizer para vocês o que é a justiça em si, o que é essa justiça universal, essa justiça que Sócrates tanto busca, essa justiça da qual Platão fala, levanta a bola nos diálogos, mas nunca conclui, nunca te dá um conceito, porque ele parece ser impossível aqui no mundo físico, no mundo material, nesse mundo em que você está aí pisando nele, com o seu corpo e também com o seu daimon junto. Talvez se você fosse só daimon sem corpo, aí poderia ver as coisas como realmente são. Só depois que sair da caverna, como naquela alegoria da caverna, em que fala dos homens que não conhecem as verdades nelas mesmas, só tem uma visão precária da verdade, é aquele que saiu da caverna e viu as coisas como realmente são. Pois bem, eu não saí, ninguém aqui saiu porque está aqui. E o fora da caverna é fora do mundo físico. Então, tudo bem, existe, mas eu quero me preocupar, eu quero me concentrar, eu quero resolver os problemas aqui do mundo físico. E, portanto, eu, Aristóteles, não vou falar da justiça no sentido geral. Eu vou falar da justiça no sentido particular, de como particularmente as coisas acontecem aqui. E ele já começa com um conceito precário, dizendo, é o que as pessoas estão chamando de justiça. Se elas estão certas ou não em termos universais, não importa. Eu só sei que é isso que elas estão chamando. E elas estão agindo em razão disso, e é isso que está acontecendo aqui no mundo físico, e é isso que me interessa. Né? Essa forma particular da justiça. E dessa forma particular da justiça, o ponto de partida é, repito, uma virtude. Quando ele substitui a ideia de sabedoria de Platão como sendo a virtude, o bom uso da sua parte pensante, por prudência, Aristóteles está dizendo, para mim, o cara que pensa bem não é aquele que conhece os conceitos, que conhece todos os ideais. O cara que pensa bem é o que sabe agir bem. Prudência está muito ligado com o que a gente chama de razão prática. Uma razão voltada para o agir. Uma razão que sabe calcular muito bem as consequências daquilo que faz. É um pensamento consequencialista que torna a pessoa prudente. É curioso, porque a gente usa muito a expressão prudência hoje no sentido de inação, de freio. Seja prudente, quer dizer, peraí, dá um tempo. Né? Quando, na verdade, prudência quer dizer agir bem, agir de forma calculada, agir de forma ponderada. Não quer dizer inação, ao contrário, faça. Mas faça tendo pensado antes. Isso é a prudência. Né? Faça de forma calculada, faça de forma bem pensada. Isso é a prudência. É aí que a gente chega no grau máximo de uso da nossa parte pensante, dirá Aristóteles. Mas se a justiça é virtude, onde é que ela se encaixa aí? Nessas três partes da alma. Você tem uma parte prudente, uma parte corajosa, como virtude, uma parte temperada. Justiça, coragem e temperança. Pensa bem. Se justiça está ligado ao que acontece nas nossas relações interpessoais, e, portanto, essa justiça ela tem um aspecto político de polis, de vida na polis, de vida compartilhada com seres que são semelhantes a nós, de vida na qual a interdependência entre nós, porque eu não produzo tudo o que eu preciso para viver, e eu também não tenho como contribuir para com a sociedade com tudo que todo mundo precisa. Eu dou a minha contribuição, que é a minha parte, e que ajuda uma ou outra pessoa. E eu também recebo a contribuição de outras tantas pessoas que, em pequena parte, contribuem para que eu tenha a minha vida, para que ela seja possível, para que ela floresça. Isso é sociedade. É convivência e interdependência. Então, ele fala da justiça no sentido político, de como a gente deve conviver bem, de como a gente pode, nas nossas interdependências, dar o melhor de nós. Essa justiça que interessa. E pensa na convivência. Imagina você conviver com alguém que seja muito prudente. Alguém que pensa muito no que vai fazer, portanto, mas que não tem coragem para fazer aquilo que sabe que é necessário e bom. De que adianta o cara saber se não tem coragem para agir, percebe? De que adianta o sujeito ser muito corajoso, mas não ser prudente? Sabe gente que sai à noite para arrumar confusão, para arrumar briga com os outros?
Sim, você pode dizer que o cara é um babaca, mas assim, que é corajoso é, não é não? Porque, né, quem bate também apanha. Tem que ter coragem para fazer um negócio desse. Agora, é um jumento, né? Usa mal a coragem que tem, sem prudência, sem sabedoria. Uma pessoa que é temperada é alguém que não se deixa levar pelo desejo. Mas se lhe faltar as outras virtudes também, dá na mesma. Então perceba, eu não posso dizer que é um bom cidadão. Na melhor forma de ser útil à cidade, de ser bom para a convivência política, alguém que tenha em demasia uma dessas virtudes e falhe na outra. Ou falhe nas outras duas, ou falhe em alguma delas. O bom cidadão, o cidadão ideal é aquele que tem as três virtudes. E que, portanto, é alguém que, ao mesmo tempo, seja prudente, ao mesmo tempo, seja corajoso e, ao mesmo tempo, seja temperado. A virtude que corresponde à soma das outras três é o que comumente se resume chamando de justiça. Olha que legal. Então, é como se no começo ele dissesse: justiça é aquilo que faz o homem justo. Tá, e o que é o homem justo? O homem justo é aquele cuja virtude predominante é a justiça. Tá, mas o que é a justiça como virtude? Ser justo é ser ao mesmo tempo prudente, corajoso e temperado. Olha que legal, cara, porque hoje, como nós temos um ensino do direito, por exemplo, que é muito focado na ideia platônica de que se você conhece abstratamente o direito, você se torna automaticamente capaz de solucionar qualquer caso concreto. Então você fica na sala de aula tratando o direito como abstração. E o direito como abstração, uma abstração conceitual, significa conhecer a lei, a doutrina e a jurisprudência. E é isso que você vê em sala de aula: lei, doutrina e jurisprudência. Lei, doutrina e jurisprudência. Você vai fazer concurso, cobram de você o conhecimento da lei, da doutrina e da jurisprudência. E a jurisprudência de ontem, a mais recente, que é para ver se você está atualizado. Repara que ninguém pergunta se você é alguém virtuoso no sentido da justiça, capaz de ser justo. Ninguém, na sala de aula, no ensino do direito, ninguém trabalha com você a melhora do teu espírito, de tal forma de que seja possível trabalhar a sua coragem, por exemplo. Que trabalhe a sua temperança, mesmo nas discussões em sala de aula. E quantas vezes a pessoa passa num concurso e passa porque sabe muito de lei, doutrina e jurisprudência, é estudioso, é disciplinado, é bom de decoreba, o cara passa. Mas na hora de trabalhar, decide de forma injusta, ainda que conheça toda a lei, porque ele se deixa levar pelo desejo. E assim é extremamente severo com as pessoas de quem não gosta, ou extremamente leniente e permissivo com as pessoas de quem gosta. Ou então é covarde e sabe o que tem que fazer, mas tem medo de decidir, tem medo de denunciar, tem medo de sentenciar, porque não tem coragem para fazer aquilo que é certo. Porque, meu Deus, a opinião pública vai ser contra. Mas eu sei que está certo, está aqui, mas o que vão pensar de mim? Vão me encher o saco, eu vou perder seguidor no Facebook, no Instagram. Ih, que vai ser de mim? De que adianta um juiz assim? Grande conhecedor das leis e péssimo aplicador delas. Aristóteles, com muito senso prático, já começa focando na virtude. Pouco me importa o que você estudou, o principal é isso, é ser virtuoso. Porque tendo a justiça como virtude, ou seja, você já está inclinado a desejar a justiça, a desejar aquilo que seja digno de ser chamado de justo, fazer aquilo que é chamado de justo e agir em conformidade com aquilo que é chamado de justo. E se você não sabe, vai estudar, porque é o teu desejo, porque é a tua vontade, porque eu te inclino, é a tua vibe, velho. Se é isso que te move, se é isso que te caracteriza, eu não preciso nem te ensinar nada. Você já está inclinado a agir justamente. Quando muito, aprenderá os meios para tornar possível agir de maneira a corresponder com aquilo que você já quer fazer,
já deseja, já se esforçará naturalmente para fazer, que é a justiça. Não é legal? Então, o primeiro ponto de partida é esse: a justiça, ela é uma virtude, ela não é um conteúdo. Beleza? Mas em sendo virtude, por um lado, do outro, tem o resultado da ação virtuosa, que se traduz em sentimentos, que se traduz em fazeres, em atitudes. Atitudes essas que eu disse lá no começo, em que nós também usamos a expressão justiça como uma forma de qualificar cada uma delas. Então, essa justiça como uma qualificadora, como um adjetivo das coisas que são feitas no mundo, das nossas interações, do efeito dos nossos encontros, eu também tenho como pensar. Né? E ele volta mais uma vez a uma definição precária, que é o ponto de partida dele. E olha que legal. Ele vai resumir aqui essa discussão em 3 parâmetros, olha só. Justo significa, ou pode significar, 1, o que é lícito. Porque a gente costuma chamar ou qualificar, no mundo da convivência, de justa aquela ação em conformidade com a lei e de injusta uma ação em desconformidade com a lei. Não é isso? Então fez justiça porque seguiu a lei, não seguiu a lei, não fez justiça. É uma das formas de usar, mas não para por aí. Justo significa o que é lícito e o que é equânime ou imparcial. E injusto significa o que é ilícito e o que é não equânime ou parcial. Repara aqui que equanimidade, ele equivale, ele transforma em sinônimo de parcialidade. Ele transforma em sinônimo de parcialidade, não é isso? Parcialidade é um termo que a gente está acostumado a ouvir de forma processual, né? Então, a parcialidade é uma espécie de norte moral que deve conduzir um juiz, que é de não tomar parte antecipadamente, ou seja, de não prejulgar nenhuma conduta. Mas aqui o que ele está chamando de parcialidade é no sentido de equidade, equitas, a justa medida entre as coisas. Ele está querendo dizer que há bens, há coisas nas nossas relações sociais, nas nossas interrelações, que são passíveis de serem distribuídas. E podem ser distribuídas de tal maneira que essa distribuição seja justa ou injusta. Ele chama de parcial o sujeito que toma para si uma parte indevida, que toma para si uma parte maior do que lhe caberia, por exemplo. Vamos supor que vocês saiam, sentem na mesa do bar para comemorar que acabou o Covid. Aí sai todo mundo pedindo tira-gosto disso e daquilo. E tem aquela pessoa que come feito passarinho da porção de batata frita, come 3 varetinhas de batata. E tem aquele outro sujeito, por sua vez, que come 98% da porção de batata frita, ou seja, todo o resto. Imagina quando todo mundo chega, vamos pedir mais alguma coisa? Não, para mim já está bom. Todo mundo diz que já está bom e não quer pedir mais alguma coisa. E uma única pessoa diz, não, mas eu quero pedir, eu vou pedir e pede. E na hora de vir a conta, ele que comeu tudo sozinho, vamos rachar de forma igual. Não parece injusto porque ele foi, diria Aristóteles, parcial. Ele apropriou-se de uma parte que não lhe cabia. Ou de uma parte da comida, ou de uma parte do valor da conta que ele deveria pagar por ter pedido sozinho o prato e ter comido mais, mas acabou jogando esse custo para vocês. Beleza? Então você pode resumir, como ele trata de 2 sinônimos, parcialidade e equanimidade, em 2 grandes princípios. A ideia de justiça como estar de acordo com a lei e a ideia de justiça como equidade, como a justa medida entre as coisas. E repara o seguinte, que essas 2 formas de pensar a justiça são diferentes uma da outra. Exige de você raciocínios, pensando na virtude do bom uso da sua mente pensante, que é a prudência. Requererá da sua prudência um raciocínio diferente para cada uma delas. E repara também o seguinte, que nenhuma delas parece ser absoluta. Pensa na lei, por exemplo. A gente chama de justa a ação que é em conformidade com a lei. Beleza, mas e se a lei for injusta?
Para Aristóteles, a lei digna, né, a boa lei, é aquela que foi formulada de maneira tal que ela direciona a conduta das pessoas para a felicidade. Isso é a ideia que ele vai desenvolver melhor no livro sobre política. A polis, ela tem uma razão de ser, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. A polis, ou o Estado, se você preferir, ele tem por finalidade desenvolver em nós, permitir criar um ambiente em que cada um de nós possa encontrar felicidade. É claro que as leis podem ser feitas a partir do interesse dos poucos que têm poder para fazer a lei. E acabam fazendo leis que geram felicidade para eles e não para todos. Mas isso ele vai chamar de tirania. Isso é uma corrupção da cidade, é um modo corrupto de se legislar. Mas o fato é que para você que está obedecendo, para você, vá lá, que seja juiz, o fato é que você sabe que vai encontrar na sua vida leis, que você olhará para elas e baterá palmas e as perceberá como muito dignas de serem obedecidas, necessárias, belas. Se bobear, gosta tanto que faz até poesia para ler. Mas você também encontrará outras tantas que você classificará como indignas, idiotas, injustas, e fica pensando, alguém só pode ter levado alguma para fazer uma lei dessa, porque pensando no povo é que não foi. Não é? E as duas estão aí. Mas o fato é que a gente trata a justiça indistintamente nesses dois modelos. Mas o fato é que, ainda que você tenha esse critério para qualificá-las, como que Aristóteles está preocupado aqui? É o raciocínio prático, o raciocínio operacional com a justiça, né, no que ele vai chamar de justiça política, ou seja, a justiça que ocorre na polis. Esses dois critérios, né, um deles que vai ser chamada de uma justiça, deixa eu até já pegar o conceito aqui delas, né, um sentido, perdão, distributiva, ligada à equidade, e outro chamado de corretiva, né? Esses dois dão conta desse ponto de partida conceitual. Né? Vamos primeiro para a equitativa, a equitas, a justa medida entre as coisas. Se a gente fala do justo como uma justa medida, tudo o que é medida justa o é entre dois extremos. Já começa por aí. Se você quer pensar o que é o justo num sentido distributivo, que diz respeito àquela justiça que ocorre sobre coisas que podem ser distribuídas, distribuir malefícios e distribuir benefícios. Malefícios são coisas que todo mundo quer, né? Benefícios são coisas que todo mundo quer, e malefícios, coisas que ninguém quer. Mas muitas vezes é necessário ou desejável a distribuição delas. Imagina ter uma coletividade, para essa vida coletiva é preciso trabalho, o trabalho você pode encarar como um malefício, mas é necessário e tem que distribuir a força de trabalho. Não tem aquela coisa, quando você vai fazer algo que ninguém quer, alguém tem que fazer o serviço sujo? Pois é, alguém tem que fazer, se impõe. E como é que você distribui as coisas pesadas que são úteis para todos, mas que vai recair sobre poucos? Como distribuir melhor isso? É uma justiça num sentido distributivo. Distribuir benefícios, distribuir malefícios. Na hora de pensar a conta do bar, por exemplo, qual é a forma justa de dividir a conta do bar? É aquela em que cada um paga o que comeu? É aquela que se divide? Né? Entre esses dois modelos, entre cada um paga o que comeu e fica todo mundo fazendo aquele cálculo. Eu bebi uma Coca-Cola e meia, mais uma água mineral, eu dei 3 goles da sua, então acho que eu tenho que pagar 1,73 avos do seu litrão, e assim vai. Você fica fazendo aqueles cálculos ali de centavo, de filigrana, que é complicado pra caramba, e nessas horas é bom ter um engenheiro na mesa para ajudar. Gente do direito não acerta a conta de jeito nenhum assim. Isso é uma forma de fazer a conta, né, não? A outra é o seguinte, velho, deixa pra lá esses detalhes, divide aí por igual para todo mundo e que se dane, vamos lá. É só dividir pelo número de cabeça que tem na mesa aí, tá tudo certo. Qual é a principal diferença que torna aceitável, plausível
um ou outro critério. Veja que os dois são aplicáveis. E os dois permitem chegar a uma espécie de meio termo, né? O meio termo entre dois extremos. É que, repare que se eu divido de forma igual para todo mundo, essa divisão igual para todo mundo só faz sentido se as pessoas que participam da divisão enxergarem a si mesmas como iguais às outras e enxergar também as outras como iguais entre si. De tal maneira que nos parecerá muito justo dividir de forma igual coisas entre pessoas que são consideradas como iguais. Iguais nos seus méritos, iguais nos seus defeitos, iguais na sua contribuição, iguais no que comeram, iguais na liberdade para ter pedido o que pediu. Quando as pessoas são fundamentalmente iguais entre si, o justo é dividir de forma igual. O injusto seria o contrário. Todo mundo comeu a mesma coisa, por que fulano paga mais? Não é não? Eu lembro uma vez que eu saí no Rio, eu era estudante, cara, e tinha um lugar caro pra caramba, que era um bar que tinha no Jockey Club. Jockey Club é, enfim, é um clube de rico no Rio, né? E tinha um bar, né? Um bar com... enfim, a noite lá era agitada, a parada. E tudo muito caro. E muita gente, era o pessoal da Atlética saindo. Você imagina, a Atlética tem gente pra caramba, né? Eu não era da Atlética, eu nunca fui muito atleta. Eu era aquele cara da torcida, e que nos jogos jurídicos eu entrava para compor aquele time que a gente não tinha equipe. E assim, nos jogos jurídicos, você se jogasse e perdesse, não ganhava ponto. Agora, se você não tivesse time, equipe para participar da modalidade, você perdia ponto. Então a gente tinha uma equipe de pessoas que a gente chamava de Drink Team, porque na época no basquete nos Estados Unidos tinha o Dream Team, né? Com Michael Jordan e tal. Então a gente tinha o Drink Team, que era a galera que ficava bebendo até a hora que alguém dizia, cara, a gente não tem equipe de handball. A gente tacava o uniforme lá e ia jogar handball. Inclusive gente que não sabia o que era handball. O cara já entrava na quadra chutando a bola pro gol e handball é com a mão. Era esse o nível do nosso time, eu fazia parte dele. Mas aí tem o encontro dos jogos jurídicos, e a galera bebendo, eu só vendo garrafa de uísque e tal. E chegou uma hora, o sujeito que presidia a Atlética disse, as mulheres não pagam. Eu olhei para o lado, eu vi aquele monte de garrafa de uísque, um monte de mulher bêbada caída pelo canto. Eu falei, que negócio é esse de não pagam, meu amigo? Né? Assim, e aí a conta foi pesadíssima para todo mundo, né? E depois eu descobri que não foi só as mulheres que não pagaram, ele também não pagou, né? Aí você olha, pô, se todo mundo bebeu aqui igual e tal, igual, que história é essa de uma conta só? E agora, depois que todo mundo já gastou, você empurra esse negócio de pagar para todo mundo? Qual é? E você mesmo sai fora? É muito injusto, né, não? Agora, por outro lado, o outro critério aristotélico, se as pessoas são desiguais entre si, se você se percebe desigual com relação aos outros, ou percebe os outros desiguais entre si, distribuir de forma igual benefícios e malefícios entre pessoas desiguais, aí sim parece injusto, né, não? Então, repara, se as pessoas são desiguais, elas deveriam ter a sua cota de benefício e malefício dividida também em conformidade com aquela desigualdade. Então, repare que nas decisões, nos processos de raciocínio, na justificação de decisões, na fundamentação de sentenças, por exemplo, dizer, por equidade eu vou fazer isso, está incompleto o raciocínio. Para você dizer que está deliberando por equidade, é preciso que você deixe claro o que torna as pessoas desiguais. Por que essa desigualdade é relevante ao ponto de afetar o meu critério de distribuição de malefícios e benefícios nesse caso. E por que a distribuição é dessa forma? É nessa proporção. Uma vez estabelecido o que diferencia as pessoas, fica um pouco mais fácil eu tentar chegar à justa medida, à medida do meio. A justiça como aquilo que vai decidir de tal forma que não pese demais sobre a pessoa que não mereça tanto e nem seja também leniente demais, permissiva demais com quem
pode mais, né? Então a nossa sociedade, veja que essa ideia de justiça, ela não diz respeito só a julgamento. Ela diz respeito a agir e interagir com os outros na cidade. Lembra o que ele disse? É a virtude que te leva a desejar o justo, a fazer o justo e a agir em conformidade com a justiça. Né? Não só no julgamento, mas em tudo. Como é que eu vou pagar salário para as pessoas na empresa? É uma questão de justiça. Outro dia eu estava vendo a história da empresa da Mary Kay, né? A tal da Mary, né? Mary Kay, que fundou a Mary Kay. Ela, durante a guerra, foi trabalhar, enfim, não havia muitos postos de trabalho para as mulheres até a guerra. Quando vem a guerra, é natural que os homens acabem indo para o front. E aí você, para manter produção, precisa de mulher trabalhando. Então elas vão assumir posições que até então eram mais fáceis de serem ocupadas por homens. Acaba a guerra e ela continua trabalhando em empresa. Um belo dia colocaram ela para treinar um sujeito. E ela treina o sujeito, sendo que ela já estava há mais de 10 anos trabalhando na empresa. E o sujeito que ela capacitou virou chefe dela em pouquíssimo tempo, sabendo menos que ela, era o cara que ela ensinou e tirava dúvida com ela, né? Só porque ele era homem. É justo isso? Você promover alguém menos experiente, que saiba menos, e cá para nós, pelo império econômico que essa mulher criou, menos capaz do que ela. O nome do cara que foi promovido na frente dela você nem sabe qual é, ninguém sabe, ela nunca contou, né? Então, repara, você deixa de, né, promover alguém menos capaz em detrimento de alguém mais capaz por ser homem. É justo isso ou não? É uma questão de justiça. E olha que não é um julgamento jurídico, em que você pressupõe que tenha ocorrido um malefício antes e agora a gente vai dar um jeito de corrigir. Mas que não está corrigindo nada, você está agindo para que o malefício não aconteça. É o contrário. Né? Já a justiça corretiva, ela é diferente. É aquela que está ligada à lei. Né? E a justiça corretiva, no sentido da lei, ela pressupõe o seguinte: ela, de certa forma, pressupõe uma igualdade entre as pessoas, como num dos critérios da equidade, mas que, no entanto, eu não preciso olhar para as pessoas e perceber entre elas a diferença e nem nada. Eu olho para o critério que as une, que é a lei, ou para aquilo que está entre elas. De tal forma que a justiça é corretiva quando você atribui algo que é descrito na lei como necessariamente atribuível a alguém que faz determinada coisa, que comete determinado ato, independente dele ser quem é. E, portanto, em boa medida, está ligado a atos de justiça que são, em parte, involuntários. O que Aristóteles quer dizer com, em parte, involuntários? Você foi assaltado na rua. Você queria ser assaltado? Não. É involuntária a tua participação nesse negócio, percebe? Né? Por ser involuntária a sua participação, o critério já tira você como um ser que pensa, que delibera, que escolhe, que interage da jogada. Você foi transformado em objeto pela vontade de outro. Então, tudo recairá sobre o outro, independente de você. E esse outro, por sua vez, eu não vou avaliar em comparação com você. Porque não seria justo eu aplicar a lei dizendo o seguinte: cara, esse ladrão é tão gente boa. É ladrão, ele roubou. Mas olha como o cara é divertido. E olha esse cara que foi roubado, olha como ele é mala, velho. Tá aqui enchendo o saco pra gente prender o cara. Sujeito chato, desagradável, tem mau hálito. Quer saber? Eu vou aliviar para esse cara, para esse ladrão, porque é gente boa, né? E porque esse cara aí que tá querendo ver ele preso, puta, é muito chato, velho. Muito chato. Numa justiça corretiva, você não pode levar em conta esse tipo de coisa. Você não pode levar em conta a diferença das pessoas. Você leva em conta a atitude das pessoas. Então, pouco importa no roubo se o ladrão é gente boa ou não é. Se o ladrão, antes de ser ladrão, antes de roubar, ele era legal, fez uma coisa boa. Não importa. O que importa é que roubou.
Repara que na ideia de justiça, com a lei, pouco importa as pessoas que estão do outro lado. Pouco importa se o ladrão é gente boa e não é, se tem bafo ou se não tem. Ladrão é ladrão, vítima é vítima, ponto e acabou. Né? Para você entender um exemplo de injustiça baseado numa má retribuição, né? Baseado no mau uso desse critério aristotélico, né? No mau uso da justiça corretiva. Pensa no caso do DJ Ives. O DJ Ives, né, é mais um caso de violência contra a mulher. Há tantos por aí, não é o primeiro, infelizmente não vai ser o último, mas é uma coisa rara nele. Né? A primeira delas é envolver uma figura pública. Tudo bem com uma figura pública que eu, por exemplo, só descobri que existia por causa dessa notícia, né? Mas eu não sou nenhuma referência no mundo da música, né? Eu não sei nada, né? Mas também tem outros artistas, outras pessoas famosas também, que se envolvem em casos de violência contra a mulher. Beleza. Mas ainda assim já é algo digno de nota. Mas o segundo mais raro ainda tem imagem da agressão. Tem imagem da violência. Como é algo que acontece dentro de casa, não é todo dia que isso aparece. De saber da história, já mexe com muita gente. E já é capaz de mobilizar as pessoas no sentido de serem solidárias com a vítima e de serem, digamos assim, repreensivas de quem comete a injustiça. Essa imagem ainda tem um agravante, é que tem criança na cena. Então, o pai batendo na mãe na frente de uma criança pequena. Para a criança, isso já é uma violência, não precisa nem bater nela. Criança sabe da sua fragilidade. Perto de pai e mãe se sente protegido. Sabe quando a criança está assustada e corre para trás do pai ou da mãe para se proteger? A segurança dela depende da figura paterna e materna. Se vê o pai batendo na mãe, a primeira pergunta que a criança fala é assim: bom, desse lado eu já perdi. Porque se ele diz que ama num dia e no outro bate, e ele também diz que me ama, num dia ele vai me arrebentar também. Já não posso confiar. Já tornou-se insegura para encarar o mundo. O outro lado, que é a mãe, que também lhe dá segurança, é quem está apanhando. Meu amigo, ela não está garantindo nela mesma, como é que vai me garantir? Ou seja, você coloca a criança numa situação de desamparo, que é terrível. A gente tende a pequenar porque já passou dessa fase, já passou dessa idade, e a gente se segura psiquicamente de outro jeito, mas a criança não. E mesmo vendo isso, DJ Ives ganhou algumas centenas de milhares de seguidores a mais nas redes sociais. E a ex-esposa começou a receber ameaças, inclusive ameaças de morte, por ter denunciado o DJ de quem tanto se gosta. Aí você pergunta, que raio de senso de justiça é essa que as pessoas têm? Elas estão agindo de acordo com simpatia e antipatia, não de acordo com o caso. É errado. É errado agredir, ponto. Nas relações domésticas é pior ainda. Contra a gente mais fraca é o terceiro agravante. E vitimizando criança de forma indireta é o quarto agravante. É errado e pronto, e pouco importa quem está batendo, pouco importa quem está apanhando. Não tem essa de merecer apanhar. Ninguém merece. Qual é a criança que merece sofrer? Tem. Isso está na fantasia abilolada, sabe? De machista, de gente que tem um ego fraco, ego frágil, e que compensa seus medos e sua fragilidade com agressão. É isso. Mas por mais que um agressor já seja, né, digno de espanto, quando você vê que tem um movimento de massa que acha que faz justiça desse jeito, ameaçando vítima, aí você vê que tem alguma coisa muito, mas muito, muito profundamente errada na sociedade brasileira. Não é? Se fosse um só outro, você colocaria na conta da loucura.
Mas não é um ou outro, é fenômeno de massa. É centenas de milhares, pensando justiça de forma enviesada. Pensando justiça não a partir de um certo ou errado conforme uma convenção legal. Independente da discussão se a lei é boa ou se é ruim. Mas em torno de uma convenção do que é o certo e do errado. E as pessoas não olham a convenção, olham para as pessoas. Na justiça distributiva você deve olhar para as pessoas para distribuir bem. Aqui não. Você não está distribuindo nada. Né? Enfim. Há um terceiro, que ele vai chamar de reciprocidade. Né? Reciprocidade. Deixa eu pegar aqui o trecho da reciprocidade. Particular ou geral. A reciprocidade, entretanto, não coincide nem com a justiça distributiva, nem com a corretiva, embora as pessoas pretendam identificá-la com esta última, quando citam a regra de Radamanto. Radamanto, para você ter uma ideia, é uma das 3 divindades do Hades, que na mitologia grega eram responsáveis por julgar os mortos. Né? Aliás, não são os gregos que têm, na mitologia, uma representação em que há um deus juiz. Né? E os deuses juízes, eles não atuam julgando os vivos, os deuses juízes atuam julgando os mortos. Na cultura egípcia, por exemplo, tem Osíris, em que o tribunal de Osíris tem um deus, né, que tem uma cabeça de chacal, né, cabeça de cão, que segura uma balança e coloca o coração do homem de um lado e uma pena da outra. Se o coração tiver mais pesado do que a pena, tem um crocodilo ali embaixo pronto para devorar o coração. Agora, se o coração tiver mais leve do que a pena, aí será recebido por Osíris com pompa e circunstância no paraíso. Né? Então aqui você tem Radamanto. Atribui-se a Radamanto, além do discurso mitológico, mas atribui-se a Radamanto a origem de uma espécie de código de leis que acabou... o mais antigo é o de Tebas, né? Então as leis de Tebas, mas que acabaram sendo um modelo para várias outras cidades gregas, inclusive Atenas, que é onde vivia Aristóteles. Né? Então aqui é a chamada regra de Adamanto. E se um homem sofrer o mesmo que cometeu, a justiça adequada terá sido feita. Aqui que ele chama de regra de Adamanto, a gente também costuma chamar de lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Não é isso? Se o sujeito é reciprocidade. Né? Se você fez um mal, receba de volta o mal. Se você praticou o bem, receba de volta o bem. E Aristóteles diz, olha, a sociedade ela é baseada em reciprocidade. Porque pensa, mais uma vez, ele não está falando só de julgamento. E, portanto, você não precisa pensar a justiça tendo como pressuposto dos exemplos uma coisa má sendo praticada antes. Aqui não, é o que dá origem à conduta mesmo, é a preocupação primeira de uma conduta, às vezes, banal. Nem toda ação, né, ou melhor, nossa sociedade ela depende da reciprocidade. Você vai trabalhar. O seu trabalho produz riqueza. E em troca dessa riqueza, aquele que é dono do meio para se produzir riqueza, te dá um pagamento. Isso é reciprocidade. Essa reciprocidade pode ser justa ou injusta. Pode ser que você receba sem ter trabalhado. Pode ser que você tenha trabalhado muito e recebido pouco. E aí, repara, fica mais uma vez uma ideia de proporção. Por isso que Aristóteles diz que se confunde tanto com a outra. Mas aqui é diferente, porque você não está medindo a justa, né, o ponto do meio entre dois extremos. Aqui você está partindo do pressuposto de que existe uma relação. E que, portanto, a justa medida deve ser a justa medida da relação. Olha, eu acho que eu ganho muito pouco tendo em vista o trabalho que eu faço. Qual é a regra que rege a relação? Tem um contrato de trabalho.
Como é que é esse contrato de trabalho? É isso que importa. Como é que é o contrato? O que foi que você topou fazer? Você não topou? Topei. Ah, então você topou, velho. O trabalho mudou de lá para cá? Não, não mudou. Então, o que você está reclamando? Você já topou? Você sabe que juiz não ganha mal, né? Mas muitos juízes reclamam do que ganham. Não é curioso isso? Aí você olha e pensa, cara, se eu ganhasse o que ele ganha, eu não estava aqui reclamando. Eu ia estar do jeito que esse cara reclama. Pelo amor de Deus, reclamando de barriga cheia. Você sabe qual é o problema dos juízes? Tem o teto, não tem? O teto constitucional da emenda 19? Né? O juiz, quando entra na carreira, acabou de passar no concurso, tá novo, solteiro, solteira, sabe? É milionário com o salário daqui. Mas o que ele ganha no início da carreira é muito perto do teto já. Em coisa de 2 anos, você já encostou no teto. E fica aí o resto da carreira inteira. Só que ao longo do tempo, você se casa, você começa a frequentar outros lugares, a fazer outras viagens, começa a ter um padrão de vida diferente do que você tinha. E aí você percebe o seu custo aumentando ao longo do tempo, mas não vê o que você ganha aumentando ao longo do tempo. Porque a diferença entre início e final de carreira é nenhum. Você já entra no teto, já entra no topo. Não tem mais uma escadinha para subir um andar. Né? E aí a sensação que a pessoa tem é de empobrecimento. Apesar de não trabalhar mais ao longo do tempo, trabalha a mesma coisa que trabalhava antes, juiz é promovido, mas trabalha a mesma bosta. É um monte de processo esperando para ser decidido, um monte entrando, um saco. Mesma coisa. Né? Virar desembargador melhora um pouco. O salário também dá na mesma, porque tem um teto para todo mundo. Né? Então, assim, não mudou, velho. Não muda. Então, do que você está reclamando? O trabalho não muda. O que você ganha não muda. Mas ainda assim as pessoas reclamam pelo critério subjetivo. O critério subjetivo é um parâmetro? Não é. O parâmetro é o trabalho que você tem que fazer e o quanto vão pagar. Se nada disso mudou, aí, por outro lado, lembra do auxílio moradia? O auxílio moradia está previsto na lei orgânica da magistratura. E o que acontece? A lei orgânica tem uma regra que diz o seguinte: o juiz tem que morar na comarca em que atua. Beleza. Se é obrigado a morar na comarca, você com o teu salário, meu amigo, dá conta, porque todo mundo é obrigado a morar onde trabalha. Isso aí não muda nada para ninguém. E também não mudava para o juiz. Só que o juiz, às vezes, ele é obrigado a acumular mais de uma comarca. E, portanto, ele é obrigado a ficar alguns dias numa cidade e outros dias em outra. Para tornar essa regra possível para o juiz, que é obrigado, não é porque quis, foi determinado que ele fosse ficar um mês suprindo a falta de um juiz em tal lugar. Esse cara vai ter que viajar e vai ter que ficar em hotel por não sei quanto tempo, por causa do trabalho. Foi criada uma verba indenizatória. Verba indenizatória é para indenizar um gasto que você teve no seu trabalho, para executar o seu trabalho que mandaram você fazer e não o que você quer. Uma verba indenizatória chamada auxílio moradia. O que é muito justo se parar para pensar. O problema é que os juízes estavam sem aumento, o orçamento não aumentava, quando o orçamento do judiciário não aumenta, você não pode dar aumento para juiz. Havia uma pressão política enorme e o STF, numa canetada do Fux, disse que o auxílio moradia tinha que ser pago para todo mundo. Aí beleza, foi uma forma de aumento indireto, né? Porque não aumentou o salário, mas todo mundo passou a ganhar auxílio moradia, o troço foi lá para cima. Agora pensa na situação que aconteceu no dia seguinte. Tem um juiz que tem casa na cidade, que mora na cidade e não acumula vara em lugar nenhum. Ganha auxílio moradia. Tem um juiz que está na cidade, é titular, mora na cidade e tem que acumular com outra. Tem que ter outra, ele tem que se deslocar, ele tem que alugar outra casa, ele tem que pagar hotel. E esse não ganha mais auxílio moradia porque já está ganhando. Aí ficou injusto de novo. Aí sim você criou uma injustiça. Numa você tinha um tratamento desigual porque você mudou as condições de trabalho. Então, era necessário retribuir
né? Era necessária uma retribuição do aumento do trabalho, com aumento de condições materiais de bancar o trabalho. Quando você passou a dar auxílio moradia para todo mundo, você deixou, né, de poder retribuir uma situação de desigualdade. Olha só que coisa, né? Perdeu-se a proporcionalidade. Aristóteles vai fazer outra observação que é muito interessante, o quanto conecta essa ideia de justiça com a economia. Porque muitas vezes, já que o meu foco é não no que separa as pessoas, mas na regra que os une, para que eu possa medir bem esse critério de reciprocidade, a lei, ou o contrato, como eu dei aqui no caso do contrato de trabalho, a lei ela é uma convenção. E muitas vezes nós criamos convenções que nos permitem comparar coisas incomparáveis. O que é importante para você pensar esse tipo de justiça. O exemplo que Aristóteles dá é com outra coisa cujo radical grego, a palavra grega, vem de lei também, né? Que é nomisma. Lei é nomos, né? Nomisma é dinheiro. É como se literalmente dinheiro em grego antigo fosse o convencionado. Você pegou uma moeda e convencionou que aquela moeda vale tanto. Você sabe que até hoje, né? Uma moeda de R$ 1, o custo dela não é R$ 1, ela custa mais de R$ 1 para ser feita. Mas a gente convencionou que aquilo vale R$ 1 nas nossas relações de troca. E a moeda, por ser um terceiro na jogada, ela é importante porque ela me permite comparar coisas de natureza incomparável. Exemplo que o próprio Aristóteles dá. Tem um construtor de casas e o sapateiro. O que o construtor de casas produz são casas, e o que o sapateiro produz são sapatos. Se o sapateiro quiser comprar uma casa, quantos sapatos ele precisa produzir para tornar equivalente? Como saber o preço, né? Como quantificar e comparar o trabalho dos dois? O dinheiro permite isso. O dinheiro permite comparar coisas incomparáveis. E indo para o judiciário, nas relações interpessoais, imagina, as pessoas fazem acordos, negócios, contratos mesmo. E nesses contratos, muitas vezes, há um desentendimento sobre o meio termo da relação. Porque aconteceu o imprevisto, porque as coisas mudaram, porque um não teria cumprido bem o que prometeu da sua parte. Avaliar isso não dá para ser feito entre as pessoas que participam. É como se elas não se comunicassem mais. Assim como uma casa não conversa com um sapato, porque são coisas de naturezas diferentes. Se entre um e outro eu tenho dinheiro que torna-os comparável, no caso do desentendimento de relações que são pautadas pelo princípio da reciprocidade, é preciso que tenha uma terceira pessoa, ou um juiz, por exemplo, é o exemplo que Aristóteles dá mesmo, que vai avaliar o que nessa reciprocidade, tendo em vista as regras de estabelecimento, a lógica da relação que os aproxima, o que é devido a cada um. Os romanos simplificaram isso na regrinha que eles chamam de sum quique tribuere, dar a cada um o que é seu. O princípio básico, né, de uma justiça que é, de uma justiça que é por reciprocidade. Dar a cada um o que é seu. É preciso alguém que reconheça o que é seu. É preciso que haja um critério que diga a cada um o que é seu. Como o dinheiro que torna comparável o sapato com casa, que dá até para, de repente, o sapateiro pagar a casa com sapato, desde que eles consigam avaliar o quanto vale cada um, para poder saber quantos sapatos equivalem a uma casa, ou quantos dinheiros, já que os dois eu me acostumei a pensar em dinheiros, em moedas, em óbulos, em dracmas, ou sei lá qual for a moeda que você estiver usando, com certeza vai ser uma que vale mais do que real. Como é que você faz para reequilibrar essa equação? Não é legal? Não é legal? Então, isso é um apanhado muito rápido aí do livro 5 da Ética Nicômacos. Não é propriamente uma obra literária, ele foge um pouco dos outros textos aqui desse curso, mas
que tem a sua importância, primeiro porque, afinal de contas, a gente está num curso de Direito. Segundo, que é também um estilo literário, um estilo mais acadêmico, um estilo em que você não tem uma narrativa com começo, meio e fim, o que você tem é uma exposição de ideias. E o estilo de Aristóteles, um conceito primeiro, você trabalha o conceito de forma lógica, você dá exemplos e você conclui. O que também é um tipo de narrativa, cá para nós, muito útil, muito funcional, que marca até hoje a produção científica, marca até hoje todo um estilo literário relevante, a própria filosofia mesmo, se aventura muito por essa parte, com algumas exceções, tipo Nietzsche, que tem um pé forte nas artes, né? Então ele tem uma obra que é... Nietzsche chegou a escrever poesias mesmo, né? Tem uma obra que é poética, o que faz às vezes uma espécie de poesia em prosa, mas que também acaba pecando como resultado numa certa falta de clareza, pelo uso excessivo de metáfora, né? Mas aqui não tem metáfora. É discurso direto e é exemplo. E por isso é muito mais fácil de você entender. Ainda que os raciocínios sejam... tem um complicador para quem lê hoje, que é o vocabulário, em que as palavras nem sempre são usadas no mesmo sentido que a gente atribui hoje. O que também em certa parte, em certa medida, um problema de traduções, né? Porque não custa fazer uma tradução em que você atualize o conceito. Se tiver que usar mais de uma palavra para traduzir uma única palavra grega, use. Bota uma nota de rodapé explicando o que você fez, justificando, e está de boa, né? Torna o texto mais acessível, mais compreensível. Mas, de uma forma geral, é um texto fácil de se ler, né? Como ele tem uma lógica muito encadeada, né? A, B, C, D, E, às vezes você perde uma das letrinhas aí, se você perde uma das partes do raciocínio, acaba se confundindo no final. Mas é aquele texto que, pela quantidade de conceitos, requer leitura e releitura, mas que é só trabalho, não existe genialidade para você entender, né? É só o esforço, porque a quantidade de ideias por metro quadrado de texto é grande, né? E por isso tem que ter fôlego, tem que ter esforço. Mas é isso, é só esforço. Não é questão de, só um gênio entende, só gente muito culta. Não, qualquer um pode. Platão escrevia diálogos para qualquer um entender. Aristóteles escrevia uma filosofia mais profunda, mas também escrevia de maneira que qualquer um pudesse entender. Diferença básica entre os dois? Quantidade de ideias por metro quadrado, quantidade de ideias por parágrafo. Em Platão é menor, e Platão ainda repete. Aqui a quantidade é maior, mas em compensação, ele está acenando para você, dizendo onde está o conceito, dizendo onde está a conclusão e dizendo onde está o exemplo. Não é? O que facilita bastante. Beleza? Deu para entender um pouquinho aí de Aristóteles? E se tem algo que merece ficar, é principalmente a ideia de justiça como virtude. Para que você pense no seu curso. Quanto tempo? De que maneira? Em que circunstâncias? Você tenta desenvolver a você mesmo como um ser justo, tendo a justiça como uma virtude, não é? Porque às vezes a gente pensa tanto em lei, doutrina e jurisprudência que nós esquecemos de pensar em nós mesmos. E talvez a gente só consiga ter um direito justo quando nós tenhamos pessoas com esse tipo de preocupação ou com esse tipo de virtude tão aplaudida pelos antigos. Aristóteles vai concluir o livro 5 dizendo o seguinte: que o agir que merece prêmios, essa é uma tradução bem literal, tá? Que o agir que merece prêmios é o agir com a reta razão. Essa frase chama atenção porque na República de Platão tem uma frase muito parecida, quando Platão discute justiça na República, em que ele vai dizer que o agir que merece prêmios é o agir de acordo com a reta razão. É muito parecida a frase, repara. Agir com e agir de acordo com. Qual é a diferença? Agir que merece prêmios, você pode entender como agir bom, né? Um agir legal, bom, desejável,
digno de aplauso, digno de medalha. Reta razão, você pode interpretar aqui como a razão que nos liga a essa justiça ideal, universal, mas que para Aristóteles tem que se traduzir na sua virtude, na sua prudência capaz de pensar um agir bom, em que o seu agir coincide com o daquele mundo. Mas basicamente está aqui, nos teus recursos cognitivos ou anímicos, sei lá, limitados que você tem. Reta razão. Outra forma de tradução comum de reta razão é a lei. O agir que merece prêmios é o agir com a lei, dirá Aristóteles. Platão dirá, o agir que merece prêmios é o agir de acordo com a lei. A diferença é que de acordo com quer dizer o seguinte, não me importa o que você está pensando. Você cumpriu a lei? Então, meu amigo, já está bom, bate palma para esse cara aí que já está tudo certo. E o Aristóteles, não dá para chamar isso de justiça. Se agora que eu separei no capítulo 5 essa justiça ideal da justiça que os homens fazem, como é que eu consigo ligar de novo? A ligação está na tua consciência. É que não é digno de agir prêmios o cara que só obedece à lei. É digno de agir prêmios o cara que obedece à lei, ou seja, faz algo bom. Essa lei pode ser a lei civil, pode ser a lei legislada dos homens, pode ser uma lei natural, ou pode ser a lei da justiça ideal, o que importa. Mas alguém que age com ela. Com ela significa consciente dela. Porque para Aristóteles não é digno de prêmios aquele cara que só não rouba, só não está roubando porque tem câmera. Que se não tivesse, estava levando. Só não avança o sinal porque tem um guarda plantado do lado dele. Se não tivesse. Só não parou na vaga de deficiente porque tem um cara ali olhando. Se não tivesse, ninguém parava. Isso não é uma pessoa justa. Porque o justo é aquele que tem a virtude, o justo deseja a justiça, o justo faz a justiça, o justo age com justiça. A sua conduta, o produto da sua conduta e o seu sentimento estão ligados à justiça. E isso é que é o importante para Aristóteles. E que, repito, a gente trata mais o ensino do direito. E a ideia de justiça ao longo do curso, muitas vezes, só a moda de Platão, em que o justo é agir de acordo com a lei, e a gente te ensina a lei na esperança de que isso seja o bastante para você agir de acordo com ela. E o que a gente vê é cada vez mais profissionais que, conhecendo muito a lei, mas conhecendo pouco a si mesmos, distorcem a lei, às vezes sem perceber que é só por vaidade, e ferem com a justiça na sua equidade, na retribuição do que devia retribuir, corrigindo o mal quando se trata de uma justiça corretiva, porque são guiados por outros princípios que não o da justiça. Justo, repito, é aquele que age com consciência da justiça. E o que você tem feito para desenvolver em você a consciência capaz de agir em conformidade com a justiça? Percebe? Eu tenho a pretensão besta de que aulas como essa, que a gente trabalha a literatura, que aproxima ideias de acontecimentos, reais ou fictícios, mas que mesmo os fictícios são muito parecidos com o que podia acontecer na vida real, que seja o suficiente para colocar você que está aí assistindo a aula, não como espectador passivo, mas com alguém que se perceba naquela situação e comece a se pensar naquela situação, porque isso é uma forma de desenvolver em você esse tipo de virtude da justiça, de fazer você pensar, mas o que eu faria naquela situação? E é assim que a gente começa a exercitar as nossas virtudes, os nossos processos de decisão e os nossos valores, não é? Talvez isso seja mais importante do que só decorar a lei, doutrina e jurisprudência. Beleza? Beleza? Deu para entender? É isso aí.